Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANI, o Sr. Representante do CSISP e o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja. Gostaria também de cumprimentar os restantes Presidentes de Politécnicos, Diretores de Escolas Agrárias, representantes de organizações de produtores presentes. Gostaria de começar por agradecer ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pelo convite para estar aqui presente. Tenho muito gosto em estar aqui hoje convosco, não só pela temática, mas também por se tratar de institutos politécnicos, que são organizações com as quais nós muito gostamos de trabalhar. Eu acho que este tema do agroalimentar e florestal, tal como foi referido pelos restantes colegas de painel, tem vindo a ganhar uma relevância cada vez maior, não só nestes domínios da investigação e da inovação, mas também em domínios comerciais, nomeadamente em termos da dinâmica de exportações, da criação de emprego, etc. E é uma dinâmica que não se trata de uma moda, mas é uma dinâmica que tem tendência a continuar e a ser cada vez maior. Se nós olharmos para os números das organizações internacionais, por exemplo, os estudos da FAO apontam para que, de agora até 2050, o consumo de alimentos aumente na ordem dos 70%. Isto deve-se ao efeito combinado de três fatores. Por um lado, o aumento da população mundial de 7 bilhões para 9 bilhões. O segundo fator é o aumento das classes médias nos países em desenvolvimento com grande capacidade de poder de compra. E o terceiro efeito é os aumentos de padrões de consumo pela migração de pessoas para as cidades. Hoje em dia, cada semana que passa, à escala global, há mais 1 milhão de pessoas a viver na cidade. E, portanto, este aumento de consumo à escala global, na ordem dos 70%, vai obrigar a um grande esforço, que por trás terá certamente investigação e inovação da produção para acompanhar esta pressão do consumo. E nós já sabemos quando há uma grande pressão do lado do consumo, tudo o que está relacionado com a oferta tem tendência a desenvolver-se, todas as áreas de negócio diretas e indiretamente relacionadas. No entanto, este aumento de produção não é fácil, uma vez que nós, hoje em dia, à escala global, já temos praticamente toda a terra arável ocupada. Dificilmente nós conseguimos aumentar a área arável à escala global, o que significa que este crescimento vai ter que ser baseado numa intensificação da agricultura, que naturalmente terá que incorporar tecnologia e inovação, mas terá que ser uma intensificação sustentável do ponto de vista ambiental, mas também sustentável do ponto de vista económico, porque se os agricultores não ganharem dinheiro, não há agricultores e, portanto, todas as orientações em termos de investigação e inovação têm que ter em conta a sustentabilidade económica das explorações, daí ser cada vez mais importante trabalhar de perto com as empresas, com as organizações de produtores agrários, organizações de produtores florestais, organizações empresariais, para adequar a investigação às necessidades deles e facilmente conseguirmos transferir este conhecimento de forma a que tenha de facto impacto no negócio. Por outro lado, temos alguns grandes desafios, também importantes para a investigação e que muito vão limitar a produção de alimentos, como é o caso, por exemplo, das alterações climáticas. As alterações climáticas são um problema à escala global, mas na Europa, Portugal vai ser um dos países mais afetados pelas alterações climáticas, principalmente as zonas interiores do país, e, portanto, nós teremos necessariamente que ter programas de investigação de médio e longo prazo para preparar a adaptação às alterações climáticas. Obviamente que à escala global irá haver medidas de mitigação das alterações climáticas, mas a adaptação cabe-nos a nós prepará-la. Por outro lado, doenças emergentes. Cada vez estão a aparecer mais doenças emergentes, decorrentes muitas delas de alterações climáticas, por exemplo, na área da produção animal, que hoje aqui falamos de doenças transmitidas por vetores. Estima-se, a Organização Mundial de Saúde Animal estima que hoje em dia a produção animal à escala global é 20% abaixo daquela que seria se não houvesse estas doenças descontroladas, portanto 20% é muito em termos quantitativos, para não escolhermos qualitativos, e portanto temos aqui vários problemas, desafios à escala global. No panorama nacional, o agroalimentar de facto tem-se desenvolvido imenso. Os últimos dados do INE apontam para que entre 2000 e 2015 as exportações do agroalimentar português aumentaram 400%, portanto passámos de cerca de 200 milhões de euros por ano para mais de 1.000 milhões de euros por ano.
Por outro lado, continuamos a ter uma forte dependência de importações em termos de produtos alimentares. E uma das linhas que é importante explorar é a substituição de importações, até porque em termos comerciais é muito mais fácil substituir importações do que procurar mercados de exportação e, portanto, isto é um dos aspectos que é importante trabalhar. Por outro lado, temos então na agricultura, na nossa realidade, alguns desafios importantes, de fundo, para onde já foram falados, conduzam a produzir mais em quantidade e também com mais qualidade, uma vez que nós somos um mercado pequeno, não temos escala e, portanto, a diferenciação é um fator importante. Reduzir custos e aumentar a eficiência do uso da água e do uso da energia, que são fatores limitantes importantes em Portugal. Isto no que diz respeito ao agroalimentar, na realidade portuguesa, são talvez dos pontos principais do meu ponto de vista. Do que diz respeito às florestas, as principais fileiras florestais nacionais, que, como sabem, são o pinho, o sobreiro e o eucalipto, representam um volume de negócio enorme, na ordem dos 7.500 milhões de euros por ano. Em 2015, de acordo com os dados do INE deste ano, exportámos destas fileiras florestais 4.800 milhões de euros, que correspondeu a um total de 9,6% das exportações nacionais. Portanto, a floresta tem um peso enorme na economia nacional. No entanto, continua a haver uma limitação muito grande para toda a indústria relacionada com a produção. Portanto, hoje em dia, a principal limitação à indústria destas fileiras é a quantidade de matéria-prima disponível. As indústrias estão a crescer, mas a matéria-prima não acompanha. Por exemplo, a fileira do pinho, que é a fileira que também é o volume de negócio em Portugal, tem vindo sistematicamente a aumentar importações. Estima-se que este ano o nível de importações já será de 30%. Há, portanto, aqui um conjunto de desafios muito relevantes, quer na área agrícola, quer na área pecuária, quer na área florestal, que têm que ser ultrapassados, e a incorporação de conhecimento nestas fileiras vai ser decisiva para nós, em Portugal, conseguirmos ter empresas sustentáveis que sobrevivam e prosperem na nossa realidade. E, portanto, estes aspectos relacionados com a investigação, mas também com a experimentação, associadas à formação avançada, mas também à formação de técnicos e agricultores e ações de demonstração e divulgação e outras formas de transferência de conhecimento, são fundamentais, quer para a competitividade das empresas, mas também muito importantes para o desenvolvimento regional. Uma vez que institutos como a INEAV, de abrangência nacional, mas organismos mais focados nos problemas das regiões, como as escolas superiores agrárias, podem, em conjunto, promover fortemente o desenvolvimento regional, a competitividade das fileiras que podem prosperar em cada região e fixar nas regiões recursos humanos altamente qualificados que muita falta fazem. Para além desta orientação estratégica dos projetos de investigação estarem focados nas necessidades reais das fileiras, é também necessário que a experimentação que seja feita em condições próximas das condições comerciais, para que os resultados da experimentação possam passar diretamente para o mercado. E isto é um problema que nós temos em Portugal, porque, embora Portugal seja um país pequeno, tem condições edafoclimáticas muito diferentes de umas regiões para as outras. E não é possível os resultados obtidos numa região do país serem aplicados de forma automática em todo o país. Isto é um problema que nós temos e que poderá ser ultrapassado se nós tivermos uma visão integrada do território, em que as diversas estruturas de investigação agrária e florestal que temos no país, e que a capacidade instalada é muito significativa, possam trabalhar de forma integrada, de forma a que a experimentação em cada área de negócio possa ser feita em todo o país junto às áreas comerciais e esse conhecimento seja transponível diretamente para o mercado através de ações de divulgação, de formação e outras formas de transferência de conhecimento. Por outro lado, eu gostaria de realçar aqui mais uma vez uma questão que nesta área agrícola, pecuária e florestal é muito importante, que é a questão de a transferência de conhecimento que se verifica em Portugal nestas áreas é ainda insuficiente e pouco eficiente.
e é necessário promover formas de aproximar o sistema científico e tecnológico nacional das empresas, logo desde o início, na identificação e hierarquização dos problemas, porque os empresários é que sabem aquilo que precisam, não são os investigadores que sabem o que os empresários precisam. Os empresários devem trabalhar em mãos dadas com os investigadores, é possível orientar os projetos de investigação para o mercado e para aquilo que eles precisam, mas depois, em toda a construção do projeto, no desenvolvimento do projeto e na questão da experimentação e da transferência de conhecimento, envolver as associações de produtores florestais e agrícolas, as organizações empresariais e as empresas, porque é essa a forma de se transferir o conhecimento de forma mais eficaz e eficiente. Nós ainda temos alguns constrangimentos no sistema científico e tecnológico nacional nesta área agroalimentar e florestal, embora a capacidade instalada seja muito boa, verificamos que há uma grande fragmentação. Em algumas áreas verifica-se, decorrente dessa fragmentação, falta de massa crítica. Portanto, nós temos grupos de investigação com massa crítica muitíssimo reduzida, o que obviamente nos tira imensa competitividade. E também sabemos que em algumas áreas se nota um grande envelhecimento do corpo de investigação, com o risco de Portugal perder algumas competências únicas que nós temos, dada a nossa realidade. Por exemplo, na área florestal, se não formos nós a fazer investigação em cortiça, não podemos estar à espera que ela venha dos Estados Unidos e do Norte da Europa, porque lá não há cortiça, não é? E quem diz isto diz outras coisas que são muito próprias da nossa realidade. Para além da questão de, às vezes, foco insuficiente nas necessidades reais das fileiras. E então, eu penso que este caminho que está a ser feito no sentido de cada vez procurar olhar para as coisas de forma mais integrada e haver uma cooperação mais sólida, pode permitir criar, por exemplo, equipas de investigação maiores e multidisciplinares que nos dão outra capacidade completamente diferente, outra competitividade e uma utilização mais eficaz e eficiente da capacidade instalada. No que diz respeito ao INIAV, o INIAV é um instituto novo do Ministério da Agricultura que incorporou toda a capacidade de investigação e inovação do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, passou a ser o único instituto nesta área do agroalimentar e do florestal e, portanto, herdou muitas estruturas antigas que neste momento estão a ter um posicionamento estratégico e um foco diferente. Também temos a conservação também temos a missão da conservação e valorização dos recursos genéticos nacionais destinados à alimentação e integramos os laboratórios nacionais de referência de saúde animal, segurança alimentar e também de sanidade vegetal das doenças e pragas agrícolas e florestais. Por outro lado, as escolas agrárias dos institutos politécnicos têm em muitos casos uma atuação sinérgica e complementar da do INIAV, uma vez que tem uma atividade muitíssimo importante em termos de investigação aplicada e de experimentação e também de formação de recursos humanos e, portanto, nós já cooperamos com muitas escolas agrárias, mas é a nossa intenção alargar o âmbito dessa cooperação e reforçá-la, porque nós entendemos que isso é importante para o desenvolvimento regional e para promover a competitividade das empresas desta área do agroalimentar e do florestal. Por outro lado, quer o Ministério da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural, quer o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, têm uma capacidade instalada muito relevante em termos de infraestruturas de experimentação nesta área do agroalimentar e florestal e essa utilização integrada dessas infraestruturas poderá, sem dúvida, ter vantagens evidentes, quer para o sistema científico e tecnológico nacional, quer para as empresas e pode permitir, para além destes aspectos relacionados com a competitividade, ainda fixar recursos humanos qualificados no interior. Eu, por fim, gostaria só de tocar um último ponto que me parece muito relevante, que é, nos últimos anos, nesta área do agroalimentar e do florestal, a grande parte da investigação tem sido feita numa lógica de projetos, em muitos casos relativamente pequenos, e com um horizonte temporal que não se compadece com as necessidades destas fileiras, normalmente um horizonte temporal de 3 anos. Em muitas das temáticas que nós estudamos, no agroalimentar e mais ainda no florestal, que os ciclos são mais longos,
passar de uma lógica de pequenos projetos de investigação para uma lógica de grandes programas de investigação de médio e longo prazo pode permitir passar para o mercado de forma consistente e sistemática resultados permanentemente em parceria com as empresas e dessa forma irmos gradualmente aumentando a competitividade dessas mesmas empresas. Eu creio que estes fóruns vão ser certamente um sucesso. Este vai ser certamente, quer pela temática, quer pela qualidade dos oradores, um fórum bastante interessante, e eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Sr. Ministro o convite para estar aqui hoje. Muito obrigado a todos.